Frequentemente os pacientes procuram o médico pneumologista por conta de um quadro de tosse, muitas vezes tosse, na grande maioria das vezes tosse aguda por conta de infecções virais respiratórias, como gripes, resfriados, rinites, né? E frequentemente a gente é confrontado com a possibilidade de usar ou não um xarope para tosse. Doutor, você não acha que eu preciso usar um xarope? Não seria melhor me prescrever um xarope, né, para tosse? Será que os xaropes realmente funcionam? Vamos tentar entender isso um pouquinho. O primeiro ponto que a gente precisa sempre discutir é o seguinte: quando a gente vai tratar uma tosse decorrente de algum processo, né, a tosse ela é sempre um sintoma de alguma coisa que está acontecendo no teu organismo, né? Então a tosse ela não é uma doença, a tosse ela não é uma condição a doença em si. A tosse ela é um sintoma, ela está sendo causada por algum fator, né? E se a tosse está sendo causada por algum fator, a gente tem que atuar especificamente nesse fator que está dando a tosse, né, que está levando a tosse, e não especificamente na tosse em si. Porque aí você vai tratar o sintoma, mas você não vai tratar a causa, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa discutir. Sempre é preciso que você trate a causa da tosse e não especificamente tratar apenas a tosse. E a grande maioria desses xaropes, eles tratam muitas vezes apenas a causa e não vai tratar o problema, né? Então por isso que muitas vezes a gente tem que tomar um certo cuidado com relação à prescrição. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Quando você tem um quadro de uma infecção viral, tá? Acontece uma inflamação no brônquio, né? O brônquio fica todo inflamado, e, obviamente, você tem uma grande quantidade de secreção na região nasal e retronasal, e essa secreção muitas vezes ela fica descendo, a gente chama de gotejamento pós-nasal. E aí isso causa tosse, porque sua via aérea está inflamada e essa secreção acaba descendo, ela fica descendo ali atrás e estimulando a tosse, tá? Então, na verdade, ao invés de você tratar a tosse especificamente, você tem que tratar a causa, no caso, a inflamação do brônquio e essa secreção que fica descendo ali atrás, tá? Então, é preciso primeiro tratar a causa da tosse, né? E muitos desses xaropes para tosse, eles tratam muito mais o sintoma do que a causa, tá? Então esse é o primeiro ponto que se precisaria discutir com relação a essa indicação excessiva de uso de xaropes, tá? Por que muitas vezes eles não são necessários, tá? Segundo ponto, os xaropes, na grande maioria das vezes, eles têm composições diversas. Você pode ter desde xaropes que são apenas mucolíticos naturais, como o Edera helix, por exemplo, que é um xarope natural, né, feito à base de medicinal, de plantas, né, medicinais, que causam ali uma melhora, fluidificam um pouquinho a secreção, até xaropes que contêm antitussígenos centrais, como a codeína, né? Então, antes da gente prescrever um xarope, é preciso saber o que é a fórmula dessa medicação e se realmente ela tem indicação específica para aquele caso. E a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente, por exemplo, com crianças e idosos, né? Porque muitas vezes você acaba dando uma medicação que contém ali substâncias que vão alterar, inclusive, reflexos de sistema nervoso central de tosse, né? Como, por exemplo, a codeína. Então, é preciso entender sempre isso. Os xaropes para tosse, eles têm composições diversas, né? Então, você precisa entender o que está sendo prescrito ali, você precisa saber. Não é simplesmente você chegar no balcão da farmácia e pegar qualquer um xarope que esteja prescrito. E na maioria das vezes eles não são indicados exatamente por quê? Porque eles não atuam diretamente na causa da tosse, eles vão atuar no sintoma, né? Então é como você estivesse tratando o sintoma, mas você não trata a causa. O ideal, especialmente para quadros de tosse aguda, né, com infecções virais, é que você atue na causa, você atue diretamente no problema. Então um antialérgico, mesmo um anti-inflamatório tipo um corticoide, seja ele nasal ou oral, ele tem muito melhor ação do que propriamente um xarope que contém esses antitussígenos periféricos ou até antitussígenos centrais, que vão atuar especificamente apenas na causa e não vão jogar no problema. Então, na grande maioria das vezes, quando você tem um quadro de tosse, seja ele uma tosse aguda, que é a principal causa de procura ao atendimento médico, ou até um quadro de uma tosse crônica, os xaropes, na grande maioria das vezes, eles são desnecessários e é preciso ter muito cuidado com relação à prescrição, porque eles têm composições diversas. Você pode ter efeito antialérgico em alguns, e você pode ter efeito antitussígeno
periférico, em receptores de tosse periférico e até receptores centrais. Então a gente tem que tomar cuidado na prescrição de alguns componentes desses xaropes, principalmente em idosos e crianças, tá? Então, na grande maioria das vezes, os xaropes são desnecessários, é preciso repetir, tratar a causa e não tratar o sintoma, tá? E sempre deve ser usado com receita ou orientação médica adequada para tomar cuidado com relação a efeitos colaterais que podem surgir, ok?